Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico pediatra, Dr. Márcio Elipo Andes. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite. Dr. Márcio, muito vem se falado na cidade em relação aos pernilongos e os mosquitinhos, os que ficam aí, tipo uma infestação. Pessoas devem tomar cuidado, pode surgir caso de alergia ou problemas de saúde com esses mosquitos? Sim, principalmente quem tem asma, crianças e idosos são mais susceptíveis a ter processo alérgico. Quando um pernilongo ele pica uma pessoa, ele vai sugar um pouco do sangue da pessoa e vai misturar a saliva do pernilongo com o sangue dessa pessoa. Então, nessa saliva existem antígenos que determinadas pessoas, principalmente as que já têm histórico de alergia, podem desenvolver processo alérgico. No caso, aquelas pessoas que estão lá cheias daquelas pintinhas, foram picadas pelo pernilongo, aquilo lá coça, é considerado ficar coçando aquilo? Não, não é o ideal, porque se coça muito, corre o risco de você formar alguma ferida, você abre uma porta de entrada que pode entrar alguma bactéria e infeccionar. Então, quando a picada, existem várias picadas, você pode usar alguns corticoides tópicos, algumas pomadas de corticoide tópico, e tem determinados casos que a gente dá um antialérgico, que é um antihistamínico oral, tá? Isso faz, principalmente quando a gente usa em criança primeira geração, ele dá muito sono, então a criança tem um sono tranquilo, não fica coçando os lugares de picada. Mas lá meu filho está cheio dessas picadinhas em casa, posso na farmácia comprar um antialérgico e dar para ele? Não, esses medicamentos, eles também têm contraindicações, tá? O ideal é você entrar em contato com o seu médico, tá? Principalmente repelente de uso tópico, né? Então, é muito comum você vai para a praia ou você vai para pescaria, em lugar de mato, você usar o repelente tópico. O tópico é no corpo? No corpo. Aquele que você passa no corpo, ele forma uma camada, ele não mata o pernilongo, mas o cheiro dele repele o pernilongo, tá? Então, esses de uso tópico, eles são proibidos em crianças menores de 6 meses. Não existe estudo científico dizendo se é eficaz, se tem riscos ou não, tá? Todos são liberados acima de 2 anos de idade. Entre 6 meses a 2 anos, existem alguns liberados. Então, quando você vê, é interessante ler o rótulo, ler as contraindicações. Tem alguns que duram 4 horas, tem uns que duram 10 horas. Então, quando você passa o repelente local na pele numa criança, nunca você dá na mão da criança para a criança passar, porque corre o risco dela levar na boca, a mão ou então no olho, e isso pode provocar alergias e intoxicações. Dr. Márcio, no caso, muitas vezes esse repelente, essa proteção, ela pode ser mais prejudicial do que o próprio inseto? Sim, existem casos, principalmente crianças muito pequenas, de 6 meses a 2 anos, tem que ser acompanhado pelo pediatra, não pode a mãe simplesmente passar sem orientação do médico, tá bom? A medida acima de 2 anos é mais difícil você ter reações. Pede-se que não durma com o repelente no corpo, justamente porque durante o sono você pode levar a mão, pode coçar, levar a mão na boca, no olho, tá bom? E existe também agora aqueles repelentes de tomada, tá? Então existe o líquido e existe pastilha. Em criança a gente não recomenda o líquido pelo risco da criança às vezes pegar aquilo ali e beber, né? E onde fica esses repelentes tem que ficar uma distância de 2 metros, pelo menos, da cama da criança, geralmente na porta de entrada ou na janela, tá bom? Então o ideal é assim, fim da tarde, tipo 4 da tarde, você fechar o quarto, as janelas, as portas, e não abrir mais, usar o repelente por umas 2, 3 horas, e depois você pode retirar. E aí a criança vem para dormir, o adulto, tudo pode ser usado. Outras coisas que ajudam... Mas dormir com esse ligado não é interessante, umas 2, 3 horas é suficiente, porque aí esse período, se tiver algum pernilongo, ele mata e não tem por que manter a noite toda ligada, porque o cheiro, chega um momento que mesmo quem não é alérgico vai incomodar muito com esse cheiro e pode dar alergia também. Também tem outras alternativas que a pessoa pode... Sim, o mais usado é o seguinte, são as telas. Então, telas em janela, telas na porta. E existe aqueles sprays que matam pernilongo, então é interessante passar nessas telas também e na janela. Esses sprays não podem ser usados na cozinha,
porque se cair algum alimento e você ingerir pode intoxicar, e também os sprays não pode passar na pele da criança, tá bom? Em criança sempre o ideal, quando você vai usar um repelente que é para passar na pele, você usar gel ou loção, nunca usar spray, tá? Porque o spray, o cheiro pode intoxicar também. Além disso, o ar-condicionado, quem tem é interessante, só que muitas pessoas são alérgicas ao ar-condicionado. Outra opção é o ventilador, que o ventilador ele dificulta, o pernilongo é um bicho voador, então ele dificulta o voo dele, então ele evita de voar na frente de corrente de ar, tá bom? Existe também, algumas pessoas utilizam vitamina B1, que é a tiamina, que se você tomar, ela libera um cheiro no corpo que afasta o pernilongo. Isso é assim, funciona para algumas pessoas, para outros não, porque cada um, na verdade, exala um cheiro e o pernilongo nas antenas tem um receptor para esse cheiro que atrai. Então, algumas pessoas têm certa atração pelo pernilongo e outras pessoas não, tá? Além disso, o que a gente pode lembrar também é mosquiteiro, criança pequenininha, menor de 6 meses. Então, primeiro verificar se o local não tem pernilongo e colocar o mosquiteiro. Eu já vi casos da mãe colocar o mosquiteiro, tinha pernilongo dentro, no outro dia a criança amanheceu cheia de picada, tá bom? Pessoa antes de dormir entrar no quarto com aqueles inseticidas lá, passar por todo o quarto. Tá. Os inseticidas pode, é isso que eu falei para você, o ideal é fim da tarde você fecha todas as janelas e a porta do quarto, joga esse inseticida. Esse inseticida pode ser até jogado na roupa, tá? Mas evitar jogar na pele da pessoa, da criança ou do adulto, tá? Deixar o quarto fechado 2, 3 horas e aí você abrir o quarto. Se a criança teve algum problema com o pernilongo, está muito picada, tem que procurar um médico? O ideal é procurar sim, entendeu? Tem casos que você vai ter que dar um medicamento oral antialérgico, tem casos que você vai utilizar só pomadas, tem casos que de tanto coçar acabou inflamando, você tem que usar um antibiótico pomada, casos que viram realmente uma infecção que você tem que dar um antibiótico oral. Mas o maior risco é o seguinte, é a intoxicação. Então o que acontece? Hoje esses produtos, por lei, na caixinha vem já escrito os sintomas, se acontecer algum problema, e vem também informação para o médico, qual que é a substância, vem o telefone do centro de intoxicação que ele pode entrar em contato. Então, se acontecer alguma suspeita de intoxicação, você corre imediatamente, geralmente para o hospital, pronto-socorro, leva o produto com a caixa para o médico na hora já identificar, porque existe assim, basicamente 3 produtos diferentes que fazem o mesmo efeito, mas que o tratamento pode modificar um pouquinho. Tá certo, doutor. É dengue? Não é dengue? É só o pernilongo? Tem como diferenciar isso? Tem. Primeiro pela clínica, né? Mas assim, o importante é assim, o pernilongo, o hábito dele é um hábito assim de noturno. Então aquele que está te incomodando no sono é pernilongo, tá? Enquanto que o mosquito da dengue, o hábito dele é diurno, tá? Então, fim da tarde e no amanhecer do sol é onde que aparecem os pernilongos. Enquanto que o da dengue é um hábito de dia e geralmente assim, a céu aberto, não é lugares fechados que ele ataca. Esse mosquitinho que também está fazendo companhia. Mosquitinho porva, que eles chamam. O famoso. É o mesmo tratamento de picada de pernilongo. Ele incomoda um pouquinho menos, mas você pode usar o mesmo tratamento. Mas pode transmitir doenças? Não, ele não. Não, e mesmo o pernilongo em si também não, doenças não, tá? Agora já o mosquito da dengue, zika, chikungunya, já ele é um transmissor, sim. Ou seja, mesmo passando esses pernilongos aí, depois tem que ficar com a atenção redobrada. Isso, né? E outra coisa, assim, verificar a sua casa se não tem entulho, água parada, ver o lixo em volta da casa, ver perto de casa se não tem terreno baldio com muito lixo e geralmente os focos de pernilongo, o pernilongo, ele não precisa, por exemplo, o da dengue ele precisa de água limpa para desenvolver. O pernilongo ele precisa de água e matéria orgânica, quer dizer, terra, sujeira, o que tiver ele desenvolve. Então ele desenvolve muito próximo em volta dos rios, açudes, que ele é mais frequente. Com esse calor, o ciclo de vida dele ficou mais rápido, né? Sim, o que acontece agora nessa época do ano, assim, ele tem um tempo entre a larva e ele se tornar um adulto, ele tem um tempo. Quanto mais calor, esse ciclo, ele diminui o tempo, ele se apressa, então onde que a gente está tendo esse calor intenso, está tendo muito pernilongo. Tá certo. Doutor Márcio, eu agradeço a sua participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite.